Bom, eu vou apresentar aqui o Sérgio Alcides, um professor que, na verdade, tem uma produção muito grande e que eu não queria novamente fazer aquelas apresentações meio no sentido de um látis, mas eu selecionei algumas coisas e vou tentar, na medida do possível, ser menos burocrático e um pouco mais pessoal. Queria começar dizendo que o Sérgio Alcides é um carioca que viveu no Rio de Janeiro até 1997. Depois ele passou 11 anos em São Paulo, fazendo aqui o seu doutorado. E atualmente mora em Belo Horizonte, onde é professor de literatura na UFMG. Eu acho interessante, isso é um dado assim, biográfico, mas é um dado também intelectual, e eu vejo que ele cada vez mais vai incorporando assim, um caráter mineiro, um tipo físico, na ironia, na atuação intelectual. A produção dele, num certo sentido, é sempre perpassada pela poesia, não é? E eu poderia selecionar 3 etapas dessa produção, 3 recortes. O primeiro, eu diria que eu poderia chamar ele de um especialista na arte poética da paisagem, de uma paisagem que envolve Minas, uma paisagem física, e a gente poderia dizer uma paisagem também temporal, que envolve desde o século XV ao século XVIII. Ele tem uma formação nesse sentido de especialista como historiador, História Social da Cultura na PUC do Rio de Janeiro, depois doutor em História Social pela USP, e ele vem se dedicando então a essa poesia, especialmente do século XVIII. Um dos principais trabalhos dele é Estes Penhascos, Cláudio Manuel da Costa e a Paisagem das Minas, de 1753 a 1773. Isso está publicado pelo CITEC, é de 2003. É um livro muito importante para essa bibliografia desse período, um livro muito premiado, não é? E tem um reconhecimento grande dos seus próprios pares, sendo, inclusive, uma situação curiosa de que a gente lê uma biografia que a Laura Mello Souza, quer dizer, uma grande historiadora aqui da USP, que fez sobre o Cláudio Manuel da Costa, e ela fala muito da importância dos trabalhos do Sérgio Alcides para inspirar ela, inclusive determinando e levando adiante para ela escrever essa biografia que é publicada naquela série Perfis da Companhia das Letras. Mas ele tem também um trabalho que foi defendido aqui na USP, né? E, bom, você tem mais 2 trabalhos, Seixas Brandão e o Malogro da Arcádia Ultramarina, de 2004, e recuando um pouquinho mais, que é essa tese de doutorado, Desavenças, Poesia, Poder e Melancolia, nas obras do doutor Francisco de Sá de Miranda, de 2007. Então, eu queria reforçar muito esse lado de que, vamos dizer, são poucos os perfis de alguém que pode, vamos dizer, ter uma inserção cultural, intelectual, vindo de uma formação clássica em história, tendo, vamos dizer, um referencial, trabalhando sempre com literatura. Então, isso seria o que eu falo de uma poética da paisagem. No outro, eu acho que é uma outra inserção, como um crítico mais livre, um crítico independente, que esses trabalhos não necessariamente precisam estar ligados à universidade, mas no caso do Sérgio estão ligados a uma atuação muito editorial, de organização de livros, e que eu chamaria uma poética da passagem, não é? Onde ele estuda alguns autores que estão entre o século XIX e o século XX. Ele tem 2 livros que ele, na verdade, trabalhou, organizou, selecionou, que um é Luz Mediterrânea e Outros Poemas do Raul de Leone, publicado pela Martins Fontes. E o outro, mais recente, né, esse primeiro de 2001, Augusto dos Anjos e a Poesia Moderna nesta América, publicado em 2015. Então, vocês vejam que aqui ele já está se aproximando do tema que ele vai falar, né, chegando aos poetas contemporâneos, mas se tinha uma questão da paisagem e agora uma questão dessa transição, da passagem para o moderno, o último livro dele, que é um livro de ensaios, Armadilha para Ana Cristina, e outros textos sobre a poesia contemporânea, eu diria que é uma poética do presente. Quer dizer, se ele se referiu muitas vezes a esse passado, chegando no moderno,
não é? Ele tem um diálogo com seus contemporâneos, o que é um fato muito também, eu acho, de uma disposição para se confrontar, para questionar, para, vamos dizer, discutir, vamos dizer, essa produção recente, sendo um especialista, né, vamos dizer, trabalhando com o século XVIII. Isso também eu acho que é um exercício de estar sempre repensando sua atuação. E ele escreveu, então, ensaios sobre o Chico Alvim, sobre o Armando Freitas Filho, sobre Sebastião Ochoa Leite. Alguns deles estão reunidos aqui, mas tem outros poetas mais recentes ainda, Pablo Fernandes, tem pessoas muito atuantes neste momento, nesse sentido que a gente fala de um contemporâneo. E, para finalizar, vamos dizer, ele tem uma produção como poeta, que já é, vamos dizer, um poeta que está no seu terceiro livro, imagino que o quarto esteja a caminho, né? O primeiro livro que ele publicou foi em 1996, chama Nada a Ver com a Lua. O segundo, O Ar das Cidades, publicado pela editora Nanquim, em 2000. E Pia, que é um livrinho que está publicado pela 34, de 2012. E eu posso ter esquecido se tem mais algum. Eu sei que tem poemas sendo publicados, às vezes, soltos, ou com depoimentos, entrevistas, né? Mas essa produção, eu acho que, quando eu disse que tudo nele está perpassado, vamos dizer, realmente pela poesia, vocês podem ver aqui que são produções distintas, desde um caráter mais universitário acadêmico, um caráter de intervenção na vida cultural e também como criador, né? Eu trouxe os livrinhos de poesia e queria exatamente depois que, no final, se fosse possível, ele pelo menos brindasse a gente com uma leitura de alguns poemas desse último livro, aonde tem a questão, inclusive, da paisagem também, né? Essa vivência no Rio de Janeiro, essa vivência em São Paulo, a vivência, vamos dizer, em Minas, e até alguma passagem pela Bahia, por outros lugares, né? Quer dizer, isso está na poesia dele também, como autor vivo e presente. Então, com vocês, Sérgio Alcides. Bom. Me sinto oprimido, agora eu vou ter que me colocar à altura. Muito obrigado, Augusto, por essa apresentação, né, generosa, um pouco demais, talvez. E obrigado ao professor Ivan Marques, por me convidar para participar desse evento sensacional, a programação incrível. Vocês estão de parabéns, gostei demais. Eu gostaria de poder assistir todos os dias, todas as apresentações. É uma pena eu não poder. Eu vou apresentar hoje um trabalho que está em progresso, não escrevi ainda, ainda estou muito obcecado com ele. E, enfim, eu vou começar, eu mudei um pouquinho o título. Primeiro que eu cometi um pequeno deslize no título que eu mandei para o Ivan, que eu pus o Bárbaro Tecnicizado de Oswald, mas citando de memória, não lembro que é o Bárbaro Tecnizado, essa expressão que aparece, um manifesto antropófago, né? Depois a gente vai ver o trechinho. E acrescentei achei que seria interessante, né, como título, esse outro fragmento do mesmo manifesto, To Be or Not To Be, né, bastante espirituoso, que todo mundo conhece, né? Vocês já vão entender por que eu quis, né, fazer essa alteração ligeira no título. Eu vou começar fazendo uma citação completamente fora desse horizonte, dessa poeta polonesa, Szymborska, né, da obra em prosa dela, que ainda não é muito lida no Brasil. Eu acho que alguém está traduzindo, ela escrevia em jornal, coisas sensacionais. Eu conheço em inglês, selecionei esse trechinho que me fez pensar no que eu vou falar, né? E eu vou ler para quem não puder enxergar. Diz ela está comentando aqui um livro que é publicado na Polônia no início dos anos 70, chamado A História do Oriente Próximo na Antiguidade. E ela então faz um comentário muito irônico e, sobretudo, se detendo sobre a falta de sentido da filosofia da história para o artesão da poesia. Então, uma certa altura do texto, ela diz o seguinte: o poeta, independentemente da educação, idade, sexo e preferências,
permanece no seu coração o herdeiro espiritual da humanidade dos primórdios. Explicações científicas sobre o mundo não lhe causam tanta impressão. Ele é um animista, um fetichista que acredita, nos poderes secretos adormecidos em todas as coisas e está convencido de poder mexer com essas forças com a ajuda de um punhado de palavras bem escolhidas. O poeta pode até ter recebido um ou outro título com distinção e louvor, mas no momento em que se senta para escrever um poema, seu uniforme da escola racionalista começa a pinicar embaixo dos braços. Ele se torce e retorce, abre um primeiro botão, depois outro, até arrancar a roupa de uma vez, expondo-se diante de todo mundo como um selvagem que leva uma argola no nariz. Isso mesmo, um selvagem. Do que mais se pode chamar, se não talvez de idiota, uma pessoa que fala em versos com os mortos e os não nascidos, com as árvores, os pássaros, e até mesmo com abajures e pernas de mesa. Então, digamos assim, ela tenta, com esse bom humor muito característico dela, aproximar o trabalho da poesia de uma primordialidade, que do ponto de vista da ciência ou de um título pomposo como a história do Oriente Próximo na Antiguidade, aparenta uma memória da época primitiva, selvagem, etc. Né? Mas há várias maneiras, né, de você se expor assim, despido com uma argola no nariz. Né? Os selvagens, como sabem os antropólogos, né, são muito variados. Né? Então, eu também pulo da poesia para uma citação de uma antropóloga francesa que estudou no Brasil os carajás, que não são tupis, né? São de um ramo G. bororo, e ela faz uma série de... Ela tem esse artigo publicado em 1993 no Brasil, em português. Eu trouxe aqui porque é uma reflexão sobre contrastes entre os carajás e os tupis, as sociedades tupis ou tupianas, né, nos seus diferentes modos de se relacionarem com o outro. Né? E Nathalie Pétèche, ela escreve o seguinte: esse processo de introjeção do inimigo, portador da alteridade, traduz uma certa heteronomia da sociedade carajá frente ao que é de fora. Nisso, ela se distingue da autonomia do Jebororo, que é obtida através de uma relação com um outro já integrado. No entanto, ao contrário das sociedades tupis, a dinâmica da sociedade carajá permanece centrípeta, para dentro, né? Voltada para si própria. Né? A dinâmica tupi, então, você entende, ao contrário, é centrífuga, né? É para fora, para a incorporação do que é de fora, transformar-se no de fora, né? E o carajá centrípeto. Né? De fato, o outro é alimentado em vez de devorado, de maneira que a alteridade possa continuar igual a si mesma, não se tornando igual a nós. Então não se trata para esse povo da devoração do outro, mas de um interesse muito intenso pelo outro, até de alimentar o outro, estimular o outro, né? De maneira que, mas não a fim de devorar o outro, né? Mas de maneira que o outro fique ali, permaneça o que ele é e que eu possa, espelhado assim no outro, né? Me reproduzir também, como eu já sou. Né? Então são dois modos de relacionamento e dois modos de ser, não é? Pertencer, não é? A um mundo que se organiza perto dos primórdios, né? Supostamente tradicional, e dois modos de assim relacionar-se com o que vem de fora, o que é o outro, o diferente, a alteridade, o inimigo ou não. Né? Essa reflexão da Pétèche, ela traz um eco, né? Ela força uma outra visão do que nós podemos adotar sobre esse bordão, né, do manifesto antropomórfico, tupi or not tupi. Né? O Oswald está pensando, né, o selvagem de um lado, o civilizado do outro, uma coisa bem dicotômica. Né? Esse é o interesse dele na organização do manifesto. No entanto, a tupi or not tupi, depois que a gente conhece essa variação aqui,
pode ser ou é tupi ou é tapuia. Então, uma vez que o poeta está exposto com um selvagem, com uma argola no nariz, ele é ou tupi ou tapuia, ou que não é tupi, outra coisa, né, com relação ao outro. Então, eu proponho assim, essa, digamos, essa outra maneira de ler tupi ou não tupi, embora não seja essa que está intencionalmente colocada no Manifesto Antropófago, para agora comentar muito brevemente um fragmento do Manifesto Antropófago e um pouco mais detidamente um poema de Carlos Drummond de Andrade. Não pretendo fazer uma abordagem historicizante desses textos, há uma disparidade cronológica entre eles, porque o Manifesto é de 1928 e o poema do Drummond que eu vou abordar é um poema dos anos 70, publicado pela primeira vez em 1972. O Drummond já era um homem idoso, né, muito distante já daqueles inícios do modernismo, né, e eu vou começar então comentando esse fragmento do Manifesto Antropófago, publicado na revista de Antropofagia em maio de 1928. O Oswald, então, ele está fazendo uma espécie de linhagem do seu feito, da sua aspiração, né, a que a cultura brasileira propicia ao mundo uma revolução caraíba, né? Então, ele faz aqui então a filiação, né, a linhagem dessa revolução que ele espera estimular com esse movimento, né? Então, filiação, o contato com o Brasil Caraíba, o Villegagnon Pranter, onde Villegagnon desembarcou, Montaigne, o homem natural, Rousseau, da Revolução Francesa ao Romantismo, a Revolução Bolchevista, a Revolução Surrealista e ao bárbaro tecnizado de Keyserling. Caminhamos. Muitas coisas para comentar aqui. A parte em francês é uma citação textual do ensaio do Montaigne sobre os canibais, bastante conhecido, publicado pela primeira vez em 1580, é uma coisa antiga. Eu vou tocar um pouquinho nesse ensaio do Montaigne daqui a pouco. Ele sinaliza para o tema do bom selvagem na obra do Rousseau, também bastante difundida. Tem um traçado que passa por movimentos políticos fundadores dos tempos modernos, de diferentes fases dos tempos modernos, a Revolução Francesa, depois a Revolução Russa. Chega a uma consideração estética também, artística, como mencionando a Revolução Surrealista, e depois menciona esse pensador e viajante alemão de origem báltica, hoje bastante esquecido, que, no entanto, tem um papel muito fundamental, a meu ver, para o modernismo. Isso já está bastante comentado, etc., e, em particular, para o Manifesto Antropófago nesse momento. Bom, Keyserling, Hermann von Keyserling, é conhecido também na época como Conde Keyserling. Ele é de uma família da nobreza teutobáltica, descende de nobres germânicos do século XII que se estabeleceram no Báltico. Uma figura muito singular. Ele perdeu suas terras com a Revolução Russa e se tornou um viajante e escrevia livros de viagem. Ele se tornou muito célebre, em particular com um livro em que ele relata suas viagens ao Oriente. Então ele está inserido numa onda orientalista muito característica da Europa desde as últimas 3 décadas do século XIX. Ele é um momento do século XX desse orientalismo europeu, da fascinação pelo Oriente como uma forma de contrabalançar uma certa perda de confiança na civilização europeia. Uma coisa que já está presente, por exemplo, em Schopenhauer. E ele, como eu disse, fica muito sério com esse livro de viagens. É muito difícil, quem conhece um pouco de Keyserling, ler aquela abertura de Tristes Trópicos do Levi-Strauss, que ele diz que detesta livros de viagem,
sem pensar que o modelo que está na cabeça do Lévi-Strauss é o próprio Keyserlingk. E, de fato, eu não quero, assim, eu nem tenho competência e conhecimento para isso, quer dizer, eu não quero reduzir o Keyserlingk a uma filosofia rebaixada, né, ou menor, mas é um fato que ele, na década de 20, com a celebridade dessa publicação, desse livro de viagem, e faz outros livros logo depois, ele é um típico maître à penser, que tem uma recepção muito calorosa, sobretudo em países periféricos, como eram a Argentina, o Brasil, a Colômbia, o Uruguai e até os Estados Unidos na década de 20. Há um ambiente intelectual muito ávido por novidades intelectuais, independentemente do mérito, né, dessas figuras que vão ser intensamente assediadas por artistas, socialites, instituições latino-americanas ou norte-americanas, independente do mérito filosófico ou artístico dessas pessoas, há uma intensidade de desejo, de uma certa tutela frente a possíveis mestres estrangeiros muito autorizados e muito celebrados, né? E o Keyserlingk naquele momento encaixa à perfeição a isso, né? Para desempenhar esse papel, independentemente do valor da obra dele, que eu não sei avaliar, né? Embora enfim, tenha algumas inclinações e percepções pessoais, mas independentemente do que ele contribui, ele desempenha um papel muito interessante. O caso dele com a Argentina exemplifica bem o que eu estou falando, porque ele, a Victoria Ocampo, que é uma escritora conhecida, né, muito amiga do Borges, depois é fundadora da revista Sur, é uma mulher muito inteligente, muito culta, muito rica, muito fascinante e muito educada. Ela lê esse livro de viagem do Keyserlingk e outros livros dele e fica totalmente fascinada por esse indivíduo, começa a escrever para levá-lo para a Argentina, convidando-o para fazer conferências lá. E ele é um cara muito exigente para aceitar convite, cobra, né? Sempre cobra caro, e isso não é um problema para ela, mas ele está um pouco desconfiado, pede para ter um encontro na Europa antes. Então ela vai à França e recebe o Keyserlingk em Versalhes, né? Ele não gostava de Paris, então ela leva ele para Versalhes, financiando tudo isso, né? E ela está genuinamente interessada. Ela própria relata essa história da maneira como eu estou fazendo aqui, no início dos anos 50, num livro muito interessante, e ela própria mostra como ela estava, digamos assim, debaixo do fascínio de um pensador, né, que produzia esse efeito muito fascinante, né? Eu acredito que vocês possam estar pensando em vários pensadores que até hoje no Brasil produzem esse tipo de fascinação e são convidados da mesma forma, etc. Enfim, há vários nomes, né, que seriam sucessores de Keyserlingk nesse papel. Ocorre que, além de tudo, a Victoria Ocampo era muito bonita também. Então essa combinação é muito culta, muito educada, muito inteligente, muito bonita, muito generosa e tal, para alguns homens é muito fatal. E o Keyserlingk achou que ela estava interessada em mais coisas do que a filosofia dele, né? E teve uma atitude horrorosa com ela. Foi um assédio insuportável para ela. Depois, de fato, ele vai à Argentina. Ela também, além de tudo, muito elegante também, né? Se afastou, se desencantou também, mas manteve o convite e articulou com instituições argentinas para recebê-lo. Correu tudo certo, ele foi, né? Depois ele veio ao Brasil convidado pelo Oswald de Andrade e por outras instituições, né? Em São Paulo fica hospedado na fazenda do Oswald da Tarsila do Amaral, naquela época, isso no ano de 1929, pouco depois da publicação do Manifesto, né? Então esse é o personagem, quer dizer, ele é um pouco globetrotter, faz conferências, palestras, né? Daqui do Brasil já foi para Portugal, pouco depois vai para os Estados Unidos e publica livros de viagens em que ele faz assim, ele tem uma teoria da história muito
ambiciosa, né, sobre a decadência do Ocidente, muito na esteira de outros pensadores, inclusive contemporâneos dele, como Spengler, principalmente, de quem ele tenta se distanciar, e ele vai então viajando e tentando encontrar as alternativas para a civilização europeia, né, nesses povos periféricos que ele conhece, né, e depois publica, né, enfim, tem esse efeito. Então, o bárbaro tecnizado é uma figura que aparece no livro que o Keyserlingk publicou antes da época do Manifesto, imediatamente antes da época do Manifesto Antropófago, um livro chamado um Mundo Vindouro, ou Um Mundo que Está Nascendo, né? E no Brasil foi muito lida a tradução em francês. Esse livro é publicado em 1926, a tradução francesa de 1927, né? E é ali que o Oswald de Andrade entra em contato com essa expressão que ele imediatamente captura, né, morde ali, antropofagicamente, para inspirar, né, o que seria essa antropofagia da Revolução Caraíba que ele está formulando, né? O Keyserlingk não é o primeiro, de jeito nenhum, a sinalizar para no sentido do bárbaro, do selvagem, ou do indivíduo, ou das culturas primordiais ou primitivas, como quiserem, naquele momento, como alternativa renovadora para a cultura. Isso, aliás, é um lugar comum, antigo até, né? A ideia de que o bárbaro é aquele que é apontado como o polo antagônico à civilização presente, pode ser também, ele é o portador da destruição, mas ele pode ser o portador também da renovação. Isso, por exemplo, aparece num texto do Walter Benjamin, bastante conhecido, existe em português há muito tempo, né? Experiência em Pobreza, né? Em que ele diz: barbárie, sim, respondemos, quer dizer, qual é a saída, né, para essa civilização que chegou a um ponto de destruição completa na Primeira Guerra Mundial, e em que a própria capacidade de narrar a experiência é comprometida e empobrece a experiência social por perda de sensação. São temas bem próximos do que o Keyserlingk está escrevendo também, e o Benjamin elabora de maneira muito diferente. Barbárie, sim, respondemos afirmativamente para introduzir um conceito novo e positivo de barbárie, pois o que resulta para o bárbaro dessa pobreza da experiência, ela o impele a partir para a frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar para a direita nem para a esquerda. O Keyserlingk, ele está enfrentando o mesmo problema de empobrecimento da experiência, perda de sentido da vida das próprias elites europeias no cotidiano de um mundo desiludido e atravessado por uma revolução tecnológica que essas elites não conseguem acompanhar. Enfim, analogias interessantes com o nosso momento presente também. E nesse livro, O Mundo que Nasce, né, O Mundo Nascente, de Neues Terhendenfeld, eu trouxe aqui um trechinho da tradução francesa, que é provavelmente a tradução que o Oswald de Andrade leu, que o Mário de Andrade leu também. A professora Teliano Cona Lopes, há muito tempo atrás, demonstrou como essa obra em particular do Keyserlingk foi bem importante para o Macunaíma, no mesmo ano do Manifesto, né? E, embora o tipo de apropriação que o Mário de Andrade faz seja bem diferente do que o Oswald está fazendo, né? Nesse trechinho aí é onde aparece primeiro a expressão, né, do tecnicizado, do bárbaro tecnicizado, o tecnizado, né, que o Oswald de Andrade aproveita, né? Ele diz o seguinte, né: com efeito, toda a cultura até o presente não pôde subsistir senão enquanto viveu o homem que a representasse. Este desaparecendo, ela acaba, mesmo que o fundamento biológico permaneça sem alteração. Ora, qual é o tipo que encarna o espírito das massas modernas? É o chofer, o motorista, né, de automóvel. O Keyserlingk, ele é bem parecido em alguns aspectos com uma outra figura fascinante,
que também poderia se encaixar nesse papel assim, de maître à penser, que é o McLuhan, também bastante esquecido hoje, né? É bem característico desses pensadores que têm esse efeito, né? Algumas décadas depois, né? Ficarem um pouco no ostracismo. Quer dizer, quem é então que encarna o espírito das massas modernas? É o Schoeffer. Ele é o tipo modelo dessa era das massas, não menos como em outros tempos era o pregador, o cavaleiro, o cavalheiro, né? O Schoeffer é o primitivo tecnizado. Mais adiante no texto aparece outra vez uma expressão análoga, né? Em alemão é primitivo, primeiro, agora é wilde, o selvagem, né? Então a humanidade nos dias de hoje atravessa uma nova crise. A ideia de progresso se tornou o evangelho das massas, cuja imagem ideal é o Schoeffer, o selvagem tecnizado. E então o Keyserling fala de como, quer dizer, essas massas modernas que têm a capacidade de absorverem mais imediatamente a tecnologia do que as elites intelectuais que se desprenderam do cotidiano da história, é dessas massas que pode surgir uma esperança, né, para uma renovação da civilização. Porém, em contraste com o Benjamin enfrentando uma problemática análoga, o Keyserling tem uma visão extremamente elitista da história. Dessas massas, que são os bárbaros mecanizados, ele espera que surjam as novas aristocracias, né? E ele mostra como, quer dizer, o Schoeffer ele é o tipo francês, né, do bárbaro tecnizado. O bolchevista é o tipo russo, o fascista é o tipo italiano. E esses grandes movimentos de massa que estão produzindo revoluções nesse início do século XX vão produzir as aristocracias que vão governar o mundo no futuro, né, e conduzir a civilização para uma direção nova. Então ele é assim, um pensador que costuma ser assim, abordado nas vizinhanças de Spengler, portanto, numa direita conservadora, elitista, no limite antidemocrática. Ele é um pouco rebelde dentro desse grupo, é difícil reduzi-lo a isso, né? Porque ele acha que a democracia é um estágio necessário para que essas elites se imponham, essas novas elites, essas novas aristocracias se imponham. Então, um pouco essa mensagem, quer dizer, o mundo que está nascendo é o mundo que está nascendo com a ruína do mundo antigo e o surgimento, né, dos primeiros germes das futuras aristocracias, assim como ele próprio é filho de uma aristocracia nascida, né, no século XII, no passado, num ambiente muito rude também, e pouco educado, digamos assim. Né? Deixa eu passar umas páginas aqui. Ora, o Oswald não está comprometido inteiramente com todo esse arco filosófico, tipológico também, que o Keyserling procura desenhar, não é? Ele vai fazer as suas apropriações, não é? Ele está, de uma certa maneira, quer dizer, praticando com a influência que o Keyserling tem, a antropofagia que ele mesmo está apresentando nesse manifesto, né? Há precedentes também para essa ideia, né, de uma busca do canibalismo, da antropofagia, como um caminho de renovação para a cultura, né? Por exemplo, citam muito Valéry, né, uma passagem do Valéry em que ele diz que não há nada mais próprio de si mesmo do que apropriar-se do outro. Não é? O leão é carneiro assimilado. Não é? Então tem uma coisa que você tem que se apropriar, mas você tem que digerir esse outro. Não é? O leão é carneiro assimilado. Isso é um lastro até na antiguidade, quer dizer, também é um lugar comum esse tema da digestão na literatura e na vida intelectual, na filosofia. Né? A ocorrência mais antiga que eu conheço desse tópico está nas cartas, nas epístolas de Sêneca, portanto, do século I depois de Cristo, e tem uma passagem interessante em que ele está falando exatamente da necessidade de digerir
as referências intelectuais que o estudante vai incorporando na sua própria formação. Né? Isso também, quer dizer, eu acho que essas coisas estão mesmo digamos assim, na linhagem do Manifesto Antropófago, porém, não é exatamente a mesma coisa, porque nesses dois casos, tanto no Valéry quanto no caso do Sêneca, a digestão significa uma reiteração do mesmo, reforçar a importância de um sujeito, no caso do Valéry, que digere o outro, e no caso do Sêneca e dessa teoria da imitação como digestão da tradição, a reiteração da própria tradição, a tradição digerindo-se continuamente a si própria. Há outros canais assim, num horizonte de vanguarda no início do século XX. Por exemplo, citam muito o manifesto o Canibal de Picabia, no contexto do dadaísmo. O cubismo tem também um interesse intenso por povos primitivos da África, principalmente. Também acho que não é a mesma coisa que aquilo que o Oswald está tentando fazer no manifesto, porque nesse caso, então, trata-se de uma crítica da tradição, às vezes uma crítica destrutiva, bastante destrutiva, como é o caso do dadaísmo, correspondendo bem a um outro texto do Benjamin, menos conhecido, que é o do caráter destrutivo. Não sei se vocês conhecem, eu acho que esse não foi traduzido para o português. Também não é exatamente isso que o Oswald de Andrade. Quer dizer, o Oswald de Andrade está pensando nessa formulação antropofágica, essa filosofia antropofágica dele, na incorporação do outro mesmo. Ele está indo um pouco além de um plano meramente metafórico. Ele quer a pilhagem, incorporar mais do que a mera nutrição através do outro, que um sujeito forte digere, e se, digamos assim, se desenvolve numa direção que é, de uma certa maneira, controlada por ele. A inspiração do Oswald de Andrade é tupi mesmo, naquele sentido dado pela Teteste, de uma devoração. E muita coisa na obra do Oswald de Andrade tem a ver com isso. Quer dizer, depois, no final da vida, ele retoma, como vocês sabem, um interesse intenso pela antropofagia, depois de tentar outros episódios, outros caminhos na vida, inclusive militância política, que não deu muito certo, e um pouco mistura a teoria antropofágica dele com o que ele passou a chamar de sentimento órfico, que é, de fato, um sentimento de religião, mas tem mais a ver ainda do que ser católico ou não, embora ele se declarasse católico com uma ironia muito ambivalente no final da vida, tem a ver com essa descida aos subterrâneos, inclusive da cultura, onde você encontra, por exemplo, lá um antropófago ameríndio, tupi, e é devorado por ele, o devora, enfim, vira uma outra coisa. Ora, aí é muito interessante ler em paralelo essa maneira de Oswald de Andrade se aproximar desse universo ameríndio e o que Drummond faz com esse mesmo universo nos poucos momentos, porém bem significativos, nos quais ele toca nesse universo. E acredito que é bem diferente. Por exemplo, o tema do sentimento órfico já é um tema em que o Drummond teria muitas dificuldades. O Orfeu, na poesia do Drummond, é um personagem notável no poema Legado, de Claro Enigma, em que justamente é um Orfeu, digamos assim, que não consegue cativar os monstros da modernidade e vive taciturno, vagando entre o talvez e o ser, na dúvida. O Orfeu perde aquela capacidade órfica da visão, da criação do mundo, do encantamento do mundo. Este é um Orfeu desencantado, taciturno, portanto melancólico, e que está, digamos assim, exilado na dúvida. Ele é um Orfeu obrigado pelos monstros da modernidade, que ele não consegue mais cativar, ao ceticismo. Então, isso já mostraria um outro modo de organizar uma relação com essa diferença que o Oswald de Andrade estava articulando. A outra coisa que seria um ponto de divergência entre esses dois
grandes poetas, é a filosofia da história. Porque no Manifesto Antropófago, o Oswald de Andrade não está, digamos assim, decalcando pura e simplesmente a filosofia da história do Keyserlingk ou de Spengler e de outros autores que são influências importantes para ele naquele momento. Mas tem uma filosofia da história ali. Tem a ideia de que você pode organizar uma narrativa estável, verificável, sobre o progresso da história, dividindo-o em etapas e até antevendo, né, a direção desse processo, né, que o Oswald de Andrade põe no ideal da Revolução Caraíba. Né. O Drummond, ele é um poeta do ceticismo e isso dificulta para ele a assimilação de qualquer filosofia da história. Apesar de ele ser um poeta fundamentalmente do tempo, atirado no tempo, o tempo é a principal matéria desse poeta, mas é mais, como ele próprio diz, mas é mais do que a matéria também. Né? A poesia toda é um embate contra o tempo, um embate muito duro contra o tempo. Isso é um traço transversal na obra do Drummond, desde o primeiro livro até Farewell, né? Até o último livro. Então, bem, o poema que eu trouxe aqui para tentar dar uma encarnação menos abstrata para isso que eu estou falando, já estou me estendendo demais, vamos chegar até o poema. Ele é um poema chamado Crena Caroli. Ele trata, o assunto dele está muito ligado ao noticiário da época, quando, no contexto da ditadura militar e da construção do plano de integração nacional, os ditadores decidiram recortar várias estradas atravessando a Amazônia, porque para eles a Amazônia era como se fosse um território vazio que era preciso, né, integrar, né, ao conjunto do território brasileiro e ocupar produtivamente. Né. Apesar da presença de ameríndios na Amazônia há séculos, era na retórica da ditadura militar, ou civil-militar, como quiserem, era como se fosse um vazio. Né? Até há uma frase que ficou muito famosa na época, atribuída ao presidente Médici, em que ele diz assim, quando anuncia, né, a construção das estradas como a Transamazônica e a estrada Cuiabá-Santarém, ele diz assim: nós vamos dar a terra sem homens da Amazônia para os homens sem terra do Nordeste. Né? E, de fato, muita gente empobrecida com as secas do Nordeste, etc., migrou, né, para a Amazônia, no rastro dessas estradas. Só que essas estradas atravessavam terras ocupadas tradicionalmente por dezenas de tribos, muitas delas tribos indígenas, muitas delas ainda não contactadas, né, ditas isoladas ou supostamente não contactadas. Uma delas é essa tribo que era conhecida como Crena Caroli nessa época. Eles viviam num território que ficava na divisa entre o Mato Grosso e o Pará. Era um povo considerado bravo. A notícia que se tinha dele era de que um explorador inglês recente, né, mais recente, era de que um explorador britânico que estava tentando subir o rio Iriri até as suas cabeceiras foi trucidado por esses índios em 1961. Foi uma coisa lamentável, etc. E pelo modo como o cadáver foi encontrado, com as armas dos índios que o mataram a flechadas e a bordoadas, inimigos tradicionais desses índios identificaram. Isso aqui foram os Crena Caroli. Então é como esse povo era chamado de Crena Caroli. Esse etnônimo era uma designação dada pelos inimigos, pelos caiapós. E nesse momento, então, havia uma intensa tentativa de atrair, como se dizia na linguagem da FUNAI, acho que ainda se diz, esse povo para o contato com a civilização, de maneira a desviá-lo do roteiro da Cuiabá-Santarém, a fim de salvá-lo, supostamente. A FUNAI, nessa época, é dirigida por um militar da linha dura, um general chamado Bandeira de Melo, cujo lema era integração acelerada, e muito assim,
O projeto que a FUNAI tem nesse momento para os índios amazônicos é exatamente o que diz hoje em dia o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, né, sobre a transformação do índio em pobre, né, porque integrar aceleradamente significa que eles sejam recebidos no seio da sociedade brasileira, portanto deixem de ser índios, né, e se tornem cidadãos como quaisquer outros, né, só que cidadãos pobres, né, que vão ser mão de obra, né, desvalida, etc., como tantos. Né? Então, nesse ponto, o Eduardo Viveiros de Castro está falando também desse episódio. Né? E quem vai liderar essa tentativa de atrair, entre aspas, esses índios são os irmãos Vilas Boas, né? Num determinado momento. Nesse momento, quer dizer, agora ocorre o seguinte, que os caiapós, que eram os inimigos tradicionais dos Kainakarory, eles difundiram a lenda de que esses índios eram gigantes, né? Porque fazia parte também, né, de uma tradição de você, para valorizar a sua própria valentia, você dizer, eu sou um inimigo daqueles gigantes, eu vou lá e luto com os gigantes. Eles são indivíduos de estatura altíssima. Então, difundiu-se essa fantasia de que esses seriam, afinal, os índios gigantes, né, que desde o século XVI são procurados na Patagônia, na Amazônia, etc. Né? Então, existem mesmo os índios gigantes, porque está aqui o testemunho. E, coincidentemente, né, num dos confrontos entre os caiapós e os Kainakarory, foi apreendido um indivíduo que depois viveu anos com os caiapós e era mesmo um cara gigante, tinha 2 metros e 6 centímetros. Né? Tem uma fotografia do Vilas Boas aplicando uma vacina nesse gigante, que é uma coisa impressionante, um cara gigantesco, aquele cocar assim. E esse outro índio, né, digamos assim, esse outro antropófago da cultura brasileira, esse Caraíba, Vilas Boas, metendo nele uma injeção. Então, realmente existia, tinha até uma fotografia desse índio gigante, etc. Né? Então, essa coisa, quer dizer, fascinou a opinião pública no Brasil. Eu estou me estendendo demais? Isso fascinou a opinião pública. Né? Os jornais, a revista Veja, a revista Realidade, Estado de São Paulo, Globo, Jornal, mandaram correspondentes especiais, como se estivessem indo, fossem correspondentes de guerra para o estrangeiro, mandaram para a Amazônia para testemunhar um encontro com os gigantes. Né? Isso no contexto do Brasil grande, do Brasil gigante, do milagre. Então, foi uma coisa, quer dizer, era matéria diária de primeira página nos jornais. Né? E os sertanistas que foram, então, liderar isso foram os irmãos Vilas Boas, que tinham uma relação de conflito com a direção da FUNAI naquela época, porque eles tinham uma tremenda autoridade reconhecida internacionalmente desde os anos 50, já tinham sido os fundadores do Parque do Xingu, né? Eles queriam organizar essa tentativa de contato a fim de salvar os índios e imediatamente criar as condições para que fosse demarcada uma reserva para eles, né? Enfim, isso foi uma coisa muito agônica do ponto de vista deles. Por um outro lado, havia uma militância mais à esquerda deles, que procurava se retirar totalmente do debate. Um sertanista saiu da FUNAI batendo a porta, dizendo: não quero mais ser coveiro de índio, né? Um sertanista chamado Antônio Cotrim. As organizações de missionários da Igreja Católica também mantinham uma posição muito intransigente. A FUNAI vai simplesmente destruir essas culturas e transformar esses índios aqui em trabalhadores desvalidos, etc. E os Vilas Boas estão um pouco no meio desse fogo cruzado, com uma perspectiva política muito pragmática. Nós temos que tirar esses caras dali antes que essa estrada chegue. E os militares querem construir a estrada logo, a estrada Cuiabá-Santarém. Né? Então isso vira uma febre para a imprensa, a opinião pública acompanha. Né? Eu tenho aqui essa página do Jornal do Brasil, em que finalmente o Drummond reage em 1972, no ápice dessa expectativa, pelo contato com os gigantes, e publica esse poema que eu vou comentar, Kainakarory. Né? Isso foi em julho de 1972. Né? Veja que o Drummond não dá tanta importância assim, para o poema. Ele é um texto, ele não está nem no alto da coluna. Desculpem, deixa eu voltar aqui. Ele não está nem no alto da coluna, ele está com outros textos em prosa que tratam de outros assuntos. Né? Aí o Drummond publica As Impurezas do Branco depois disso.
não inclui esse poema, ele sobra para um livro que só é publicado em 1977, Discurso de Primavera. Enfim, não é um poema que o próprio Drummond tenha valorizado muito. Eu acho que esse poema é sensacional e muito interessante para estudar Drummond. Eu vou tentar demonstrar isso no finalzinho agora da minha fala. Né? Bom, só quero mostrar umas imagens bem impressionantes, né, que foram divulgadas nos jornais. Eu tenho aqui umas fotos do mesmo fotógrafo que foi pelo Globo lá, Pedro Martinelli, é um grande fotógrafo. Né? São fotos aéreas, né, da tribo. Né? Eu não gosto de fazer ilustrações assim, eu não quero tomar essas fotos como ilustrações, elas para mim são fontes primárias para me ajudar a ler o poema. Né? Principalmente esta aqui, né? Em que os índios estão mandando flecha para o aviãozinho, né? Em que está dentro desse avião o Cláudio Vilas Boas, né? Esse fotógrafo, etc. Né? Existe um filme também, um filme documentário que acompanha, feito por um cineasta inglês, né? Que acompanha essas expedições dos Vilas Boas. Né? Esse filme foi visto pelo Paul McCartney, que fez uma música no primeiro disco solo dele, chamada Carina Carolina. Tem uma coisa mundial. A revista National Geographic mandou um correspondente lá para encontrar os gigantes, etc. Uma sensação. Literalmente uma sensação. Né? E, finalmente, em 1973, em fevereiro de 73, essa história é bem mais comprida do que isso que eu estou falando. O Orlando Vilas Boas está em São Paulo, o Cláudio Vilas Boas consegue finalmente o contato com os índios, né? E o Globo publica essa primeira página, assim, autocongratulatória, né? O Globo a coisa mais importante da notícia o Globo foi o primeiro a fotografar os Carina Carolis, né? Ocorre que a foto é mesmo uma foto espetacular, né, em que está do outro lado do rio Peixoto de Azevedo, esse indivíduo. Hoje nós sabemos que o nome dele é Socrite, não sei se ele é vivo ainda, mas é provável que sim. Ele está, enfim, em uma situação armado, porém disposto ao contato, e pouco depois dessa foto ser clicada, finalmente o Cláudio Vilas Boas, um lance muito bonito, assim, fico até arrepiado de contar, consegue, né, um contato pacífico, amistoso com eles. Né? Depois a história é muito trágica. Essa tribo tinha um número indefinido de indivíduos, mas os antropólogos hoje calculam entre 300 e 350 indivíduos. Os Vilas Boas estavam batendo de frente com a FUNAI, tiveram que sair de cena, meio à força. Instalou-se ali uma situação em que os trabalhadores da construção da estrada se misturaram com os índios, quer dizer, transmitiram muitas doenças. Essa tribo foi praticamente dizimada nos 2 anos imediatamente subsequentes a essa foto. Né? Morreram 176 indivíduos, se era mais da metade da população, segundo as estimativas atuais, né? Até que os irmãos Vilas Boas decidem pressionar a FUNAI para simplesmente transferir os índios remanescentes, que eram 70 e poucos só, sobreviventes das epidemias e de outras violências sofridas, para o Parque do Xingu. Né? E mandaram, de uma hora para outra, de avião para o Parque do Xingu, onde eles viveram, né, por algum tempo. Né? O Drummond não sabia de nada disso quando escreveu o poema. Depois eu continuo, a história é maravilhosa. Depois eles voltam, na década de 90, eles voltam para as terras originais, metem um processo na justiça contra a União e contra a FUNAI, vencem esse processo, são indenizados. É uma história maravilhosa. Mas o Drummond não sabia de nada disso, não vem ao caso. Agora eu queria, finalmente, talvez ler o poema com vocês. Né? E Carina Carolina, né? Gigante que recusas encarar-me nos olhos, apertar minha mão, temendo que ela seja uma faca, um veneno, uma tocha de incêndio. Gigante que me foges, légua depois de légua, e se deixa os sinais de minha simpatia, os destróis. Tens razão. Malgrado meu desejo de declarar-te irmão e contigo fluir alegrias fraternas, só tenho para dar-te em turvo condomínio o pesadelo urbano de ferros e de fúrias, em contínuo combate, na esperança de paz, uma paz que se esconde e se furta e se apaga, medusado de medo, como tua, Carole, na espessura da mata ou no espelho sem fala das águas do Jardim. Bom, eu vou fazer algumas poucas observações sobre o poema para a gente poder depois ter um tempinho para conversar.
Né? Eu não sei qual é a reação de vocês. Né? Eu acho que um leitor de Drummond encontra nesse poema um poema, curiosamente, é um poema da recusa também. Né? Quer dizer, essa palavra recusa está muito associada, né, na crítica do Drummond ao poema Máquina do Mundo, né, como vocês sabem, né, em que o poeta, né, quer dizer, tem dois elementos aqui de identificação imediatos, né, entre o poeta e o poeta Drummond. Não me refiro ao poeta que fala nesse poema, não. Entre Drummond e esse índio gigante, né? Um é a recusa. O índio gigante é aquele que recusa as promessas da civilização. Assim como na Máquina do Mundo, o poeta recusa a revelação espetacular, sensacional, né, da ciência, de todas as coisas, né, que esse maravilhoso, né, oferecia para ele naquela estrada pedregosa. Né. O outro elemento de identificação forte é a deambulação, né, essa coisa do caminhante, né, da pedra no meio do caminho. Né. A Máquina do Mundo é a pedra no meio do caminho, né? Só que é uma pedra maravilhosa. E aqui a civilização é um pouco a pedra no meio do caminho desse índio que foge, né? Deambula fugindo. Né? A situação dele, quer dizer, desde o primeiro verso, é recusar o contato com o homem branco. Né? Só que dá-se aqui, quer dizer, quando a gente pensa em ler esse poema junto com a Máquina do Mundo, eu não sei muito bem como explicar isso, eu chamaria de um quiasma. Não é a aproximação tem que ser cruzada, formando um X. Não é? Porque, estranhamente, não é, o poeta em A Máquina do Mundo corresponde nesse poema ao índio gigante, aquele que recusa. E o poeta de Crena Carori corresponde na Máquina do Mundo à Máquina do Mundo. Porque ele incomodamente acaba sendo, nesse organismo do poema aqui, quem representa a civilização que vai ser recusada, compreendendo. Então isso é aí que está o fulcro doloroso do poema, né? Em que aquele poeta que é um crítico da modernidade, tão intenso, esse crítico se revela em inúmeros poemas que vocês conhecem, mas na Máquina do Mundo de um modo muito notável e eficaz. Nessa situação, né, que é uma espécie de espelho sem fala, ele é um pouco constrangido a representar aquilo que um índio vai negar. Então, essa é a primeira coisa interessante para comentar, né, o quiasma, em que o incômodo do poeta não poderia ser maior, por estar ali representando um conjunto do qual ele próprio é crítico. Quer dizer, o que ele quer dizer? Ele diz para o índio, realmente você tem toda a razão de fugir, né? E vem essas imagens impressionantes do poema, Turvo Condomínio, representando a sociedade, né? Representando a integração, né? Que a FUNAI pretendia naquele momento, né? E essa paz petrificada, né? por uma medusa civil, né? Que produz, né? O medo é essa medusa, né? Civil que petrifica a paz. E no final tem essa menção estranha ao rio Jarina, que não tem nada a ver com a história desse povo Crena Carori, porque esse povo vivia num território cruzado pelos rios Peixoto de Azevedo e Iriri. E depois eles são transferidos para o Xingu. O rio Jarina é um rio do Xingu. Né? É difícil dizer o que o Drummond queria com isso, mas parece uma coisa assim. Quer dizer, digamos assim, malgré-lui e profética, né? Porque esse é o rio do exílio, né? O espelho sem fala das águas do Jarino. E esse povo vai viver exilado mesmo no Xingu, detesta o Xingu. Né? Eles são super humilhados no Xingu. Né? Só que eu queria dizer mais duas coisas. Né? Bom, se tem alguma profecia, é uma profecia de um cético. Né? E tem dois elementos ainda que eu acho importantes. Um é que o Drummond adota uma persona de sertanista nesse poema. Né? E é muito interessante reler o poema depois de ler declarações espalhadas dos irmãos Vilas Boas. Né? Eu trouxe várias aqui, vou ler uma só. Né?
Por exemplo, o Orlando Vilas-Boas declara ao JB antes do contato, quer dizer, numa notícia que Drummond talvez tenha lido antes de escrever o poema. Né? Lévi-Strauss afirmou, né, prossegue Orlando, citando esse etnólogo francês, são duas humanidades que se cruzam com um tempo nulo para se observarem. E podemos acrescentar, enquanto a civilização os pretende observar sob os olhos da investigação e da pesquisa, os primitivos a tudo assistem com os olhos de povos tragediados. Particularizando o nosso país, podemos afirmar sem exagero que o processo estabelecido nas relações entre as duas sociedades, a primitiva e a nossa, não é somente a destruição sistemática da cultura da primeira, mas sim a da própria criatura. Não é? Então é bem interessante que esse amargor da declaração de quem está na posição que o poeta adota no poema, de ir atrás do índio, oferecer presentes, tentar o contato amistoso e se ver recusado, né? Mostra, né, como o Drummond está um pouco se colocando nessa persona, nessa máscara de sertanista. A outra referência, por fim, a qual eu acho que vale a pena eu fazer, é o Montaigne, né? Porque, de uma certa maneira, quer dizer, o Oswald de Andrade põe o Montaigne, até cita textualmente, na linhagem, né, da sua devoração antropofágica. Né? Mas, vejam, o ângulo do Drummond é o ângulo do Montaigne no ensaio dos canibais. É exatamente o ângulo do Montaigne. Né? Inclusive, esse aspecto de profecia do cético. Né? Também o Montaigne tem essa característica, né, de ser um pensador que recusa qualquer filosofia da história, se aproxima, inclusive tecnicamente, né, do ceticismo filosófico, né, metodológico. Né? E eu trouxe várias afirmações, vários trechinhos aqui do ensaio. Né? E eu vou ler só o último que eu selecionei, né? Quer dizer, o Drummond, o Montaigne, ele escreveu esse ensaio provavelmente na década de 70 do século XVI, mas em 1562 ele ainda era da corte do rei Carlos IX, se não me engano, e acompanha essa corte até Rouen, na França, onde há um festival, uma coisa quase carnavalesca, onde ameríndios trazidos do Brasil por Villegagnon, né, foram apresentados ao rei. O Drummond tem contato direto com esses índios que eram tupis, né? O Drummond não, perdão, o Montaigne. Né? E o Montaigne, então, fala uma série de coisas, quer dizer, nesse século, uma coisa que dizer, os bárbaros somos nós, né? Quer dizer, eu não vejo barbárie nenhuma, quer dizer, cada um chama de bárbaro aquele que não segue os seus próprios costumes. Enfim, esse é um texto muito fundador mesmo, de uma certa consciência crítica que a modernidade pode ter de si própria, né? Inclusive na sua relação com o novo mundo, com o outro, com a alteridade radical, né? E uma certa altura do texto, mais para o finalzinho do ensaio, um ensaio mais ou menos longo, né? O Montaigne diz o seguinte: 3 entre esses ameríndios, né, ignorando quanto um dia lhes custaria ao seu sossego e à sua felicidade o conhecimento das corrupções daqui, ou seja, né, o turvo condomínio, né, que vai ser apresentado aos ameríndios desde o descobrimento da América, né, e ignorando também que desse comércio, quer dizer, desse contato conosco, né, nascerá a sua ruína, como eu pressuponho que ela já está, né, avançada, muito miseráveis de se fazerem CPP ou desídera, de se deixarem atrair pela novidade, né? Etc. Quer dizer, o que me interessa aqui é essa afirmação, quer dizer, é a profecia do cético, né? Que não é uma profecia mágica, né? É simplesmente o evidente para os olhos que quem consegue se deslocar de si mesmo, né? do comércio conosco, desse contato, pode nascer a ruína deles, né? De maneira nenhuma, em momento nenhum, o Montaigne, digamos assim, propõe que esse outro, né, seja assimilado, né? Quer dizer, estou fazendo aqui a crítica da nossa cultura, né, com relação a esse outro
que eu observei esse outro tão interessante, então vamos solucionar o problema dessa cultura incorporando modos desse outro, né? Devorando, entre aspas, esse outro e, né, trazendo para os nossos costumes o que nós vamos escolher ali. Né? A posição do Drummond é mais parecida, voltando lá para aquela citação da Peteste, da antropóloga Peteste, com a postura dos Carajás, do que com a postura dos Tupis. Não é a devoração, é alimentar o outro de maneira que ele continue a ser ele mesmo, né? E que nós possamos nos beneficiar dessa referência para, né, nos conhecermos melhor, inclusive nos criticarmos. Um pouco isso é o que o Drummond faz nesse poema. Né? Então, se Tupi or not Tupi, né? Oswald de Andrade, Tupi, interessa a ele essa devoração, a incorporação do outro, não como uma simples renovação, mas como uma transformação radical, profunda do si mesmo. E a postura do Drummond é análoga ao que a Peteste fala dos Carajás, né? Nutrir o outro, alimentar o outro como referência para uma intensa etnografia crítica de si mesmo, da própria tribo. Né? Aliás, Drummond, ele é sozinho uma tribo. Né? É isso. Obrigado. Estamos com o horário, dá para abrir para pergunta. Bom, então, eu queria falar que foi muito estimulante, tem tanta coisa para perguntar, tem tantas formas que a gente poderia abordar. E uma coisa que me ocorreu é que você trabalhou muito com essa ideia de duas leituras, né? De duas filosofias da história, de duas maneiras, vamos dizer, de se relacionar com o mundo. E, ao mesmo tempo, fiquei pensando muito aqui, quer dizer, pensando nos três Andrades, né? Nessa coisa forte que tem no Brasil, no modernismo, que o Mário seria um elemento de ligação interessante nesse ensaio seu, sim, porque o Macunaíma tem um pouco de tudo isso, mas eu diria que ele nem opta pela devoração e nem pelo afastamento, mas a tragédia está lá, a convivência está lá, né? Então talvez ele fosse, fiquei me pensando assim, a ideia do gigante, a ideia, vamos dizer, do condomínio, como o Mário entre o Drummond, quer dizer, é um ceticismo brutal, como se aponta mesmo, e a ideia de uma crença no progresso do Oswald de Andrade, né? Quer dizer, que ele está ligado, inclusive a palavra que abre o trecho que você citou, é filiação. Ele se filia, vamos dizer, ele vai terminar, mas a palavra que termina é bárbaro e técnico, mas é o técnico, né? Quer dizer, é um cara da crença do progresso, São Paulo, alguém que vem não de uma burguesia decadente, inicialmente ele vem uma crença dos paulistas que vão. O Mário, contemporâneo dele, parece que tinha uma desconfiança em relação a isso, não acreditava tanto nessa ideia de progresso. O Macunaíma é uma fabulação sobre esses conflitos, sobre essas tensões. E o Drummond, que parece que vem depois, já não tem crença nenhuma, já está certo para ele que aquilo, além da coisa atávica dele, não é? Vamos dizer, parece que ele realmente tem uma visão crítica até um determinado momento dessa crença, até no socialismo, na esquerda, mas a partir de um determinado momento, né? Então, fiquei pensando se não seria interessante para o rendimento disso, né? Quer dizer, eu vi que você já levantou tanta coisa, tem tanto trabalho, quer dizer, que muita informação, e é interessante, realmente, talvez a gente tenha assistido aqui, nos últimos debates aqui na faculdade, a presença do Eduardo Vieira de Castro, né? Como ele tem sido uma voz entre os intelectuais todos que a gente tem estudado recentemente, como a gente deveria realmente convidá-lo a dar um curso aqui na faculdade, intenso, porque na fala do Zé Miguel, ano passado, quando teve um curso falando de poesia, a presença do Eduardo Vieira de Castro era muito forte. Na antropologia, aqui, eu vejo que quando a gente vai dar período colonial, hoje, literatura brasileira, mudou o viés, todo mundo tem uma coisa de muitos alunos que estão estudando as línguas indígenas e trabalhando com isso.
Então, o enriquecimento, eu acho que quando você coloca ele aqui como uma referência também, para mim veio como um quadro que está se armando, né? Mas eu não tenho pergunta, só mais um comentário assim e tal, e queria abrir para a plateia, para... Viviane. A partir do que você está falando, Augusto, eu pensei em uma outra coisa também. Que o Oswald de Andrade, quando ele fala do bar da Carne, ele está se incluindo. Quer dizer, ele está dizendo, nós todos somos esses índios em contraposição, digamos, à Europa, que nós vamos devorar a civilização. E o Drummond, assim como eu pensei muito naquele outro poema em prosa do Operário, Eu pensei nisso também, é engraçado. mais do que na Máquina do Mundo. Porque ele fala, irmão, mas que não vai querer apertar minha mão, né? Pensei exatamente isso quando... Então, e aí agora também o índio, e isso me fez pensar que, assim como não existe um nós socialista, ele se igualando ao operário para fazer uma revolução, ele também não é igual, como no caso do Oswald de Andrade, pensa um nós ameríndio, né? Ele está ali se sentindo desunido, ocupado, na verdade, incapaz, né? Para essa transformação. Parece que mudou o ângulo. Né? E outra coisa também que me ocorreu, sempre me interesso muito por essa polarização que parece atravessar muitas décadas e mudar de sinal entre arcaico e moderno. Né? Que às vezes aparece de uma maneira muito dicotômica, nada dialética, como se o arcaico fosse sempre o que é avançado e o, entre aspas, óbvio, comunicativamente, e o moderno é um dos países centrais, que nós devemos então caminhar na direção deles, uma coisa meio etapista, né? E aí que eu acho que nesses anos 60 e 70 há uma longa discussão sobre isso, com pontos de vista muito variados. Né? Então você tem um ponto de vista que procura recuperar a antropofagia, às vezes de uma maneira um pouco eufórica demais, sei lá, mas enfim. Então que nós temos a dar para o mundo, né, essas coisas e tal. Então existe um pouco a retomada da ideia do bárbaro tequilizado, enfim. Então acho que é uma coisa que continua a nos acompanhar, essa discussão, que não é só brasileira. Você vê o Mariátegui, né, elogiando a comunidade comunista pré-colombiana e pensando que isso pode ser levado para o comunismo do futuro, né? Nos anos 30, um pouquinho posterior ao Manifesto Antropófago, mas ele marxista, o Oswald ainda não, mas enfim, dentro dessa, pensando nessa questão, enfim, eu acho que é um assunto interessantíssimo esse, que continua, né, tomando essa relação com a nossa cultura de origem, dos povos autóctonos e tal, essa tragédia toda, e pensar então a diferença entre esse momento inaugural, né, do modernismo, assim, tipo, eufórico, e o momento estético do mundo que você mostrou, essa solidão, esse isolamento, achei interessantíssimo. Bom, não sei como reagir a essas coisas. Aqui eu quis só fazer um paralelo, eu acho que ele é mutuamente esclarecedor apenas, né? Sobre, eu acho que você pode, distanciando-se do Oswald, né? E sobretudo de uma leitura um pouco festiva demais, um pouco piedosa demais, né? Da antropofagia, que é a leitura dominante, né? Encontrar um ângulo, né? Menos assim, digamos, aquiescente, né? Para reler a antropofagia, né? E eu acho que esse ângulo, por exemplo, esse ângulo de uma filosofia da história, né? De uma declaração de fé, né? O Augusto falou, né? O progresso, exatamente isso. Quer dizer, tem ali uma fé mesmo, tanto que o próprio Oswald, depois no final da vida, né? Associa diretamente essa mesma fé ao chamado sentimento órfico da religião, etc. Né? Como que há uma leitura atualmente assim, muito devota, né, da antropofagia, que parece, é um pouquinho
é um pouco ingênuo, porque inclusive tenta salvar o Oswald de possíveis constrangimentos associados a essa declaração de religiosidade no final da vida, né? E ao fato constrangedor de ele supostamente ter morrido com a imagem de Nossa Senhora na mão, né? Enfim, eu não estou interessado em nada disso, quer dizer, mas eu queria ter uma aproximação que fosse de fato crítica à antropofagia, né? E não militante ou devota, né? Devota. E o Drummond é um ótimo canal para isso, né? O Drummond é um ótimo canal, porque ele se mantém incólume, ele dialoga, não hostiliza, ele publica na revista de antropofagia, né? O famoso poema da Pedra no Meio do Caminho, é publicado na revista de antropofagia. Mas ele não é similar. Isso também é interessante, porque pela outra via a gente também conhece mais um pouco de Drummond, né? Porque ele é esse cara que está recusando também uma assimilação desde o início, né, completa ao modernismo paulista, né? E se a gente lê aqueles primeiros livros, né, com aquela lente de aumento, né, necessária para entender bem, a gente vê que ele não está completamente assimilado. Mesmo que depois, ele, quando organiza a correspondência com o Mário de Andrade, faça todas as homenagens ao Mário de Andrade e diga como o Mário foi um grande mestre para ele, etc. Mas ele não adere a todos os pontos de vista com o Mário de Andrade, com aquele grande empenho, né, de, digamos assim, entre aspas, educar, né, os mais jovens, etc. Dirige para ele. Ele diz que sim, obrigado e tal, mas não vai completamente para ele, né? Então, uma figura muito, muito interessante, né? Agora, o Augusto tem razão também, quer dizer, realmente o Mário de Andrade teria que ter um lugar nessa história, né? Porque ele também é alguém que sofre essa atração pelo fascínio do Kaiser nesse momento, e de outros caras, tem muita coisa em comum entre ele e Oswald ali, mas ele realiza isso de um outro modo, né? Ele, por exemplo, quer dizer, o resultado dessa tecnicização, né, é trágico, né? Não tem nada de órfico no Macunaíma, a meu ver, né? Pelo menos não no desfecho do Macunaíma, né? É um desfecho trágico, né? Enfim. Jango. Bom, quero cumprimentar pela excelente palestra. Acho que a gente vai sair daqui pensando muitas coisas. Acho que foi bastante extenso o quadro que você criou. Eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre a modo como você compôs tudo isso. Você falou agora há pouquinho em lente de aumento. Assim, a metodologia do trabalho, ela me impressionou muito, porque você reuniu aqui no nosso painel fragmentos com as mais variadas origens, né? Línguas diferentes, imagens, fragmentos de texto, poesia, né? E você fez um discurso que em larga medida era narrativo, você estava contando várias histórias articuladas. Teve os momentos de análise e interpretação, mas o que conduzia de fato era uma narrativa que até onde eu sei nunca foi feita. Uma narrativa original, que pega rastros e fragmentos de diferentes histórias, combina para chegar a uma espécie de horizonte renovado. E esse horizonte renovado, eu fiquei pensando aqui, eu não achei simples na sua fala, o resultado da comparação é qual exatamente? Então tem um antagonismo que é de Oswald de Andrade ter essa admiração por esse decadentista, mas ao mesmo tempo se ligar à ideia revolucionária, a Revolução Caraíba, o trabalho dele. Você tem um antagonismo desse sujeito lírico que gostaria de ficar fraternizado com o índio, mas também entende que o índio veja que a mão dele é uma faca, então aí tem um risco de violência também, da destruição. E aí tem um antagonismo da própria tribo que foi dizimada, e para que a gente tenha alguma memória dela, precisa fazer todo esse caminho que você fez até aqui conosco. Sem isso, a gente possivelmente jamais pensaria em nada dessa memória. Em suma, me parece que tem uma proposta aí que tem uma emulação de muitas coisas ao mesmo tempo, tendo talvez como horizonte final uma interrogação sem solução sobre o que fazer com essa fantasmagoria
dessa tribo sem memória. Uhum. Bom, obrigado. Essa questão difícil. Bom, eu não quis fazer assim uma leitura estritamente, né, ou meramente contextualista desse poema, embora possa parecer. Eu vou tentar justificar isso. Esse poema, ele, quando é publicado, esse contexto que eu narrei aqui, ele estava no horizonte, né, dos leitores dele no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil é um dos jornais que mandaram, quer dizer, estava todo dia, né, dando matéria sobre os índios gigantes, se vão aparecer, se não vão. O próprio nome da tribo, né, Crena Carori, que é bastante desconhecido, que foi inclusive abandonado pelos antropólogos, o nome desse povo é Panará, né? Não é mais designado Crena Carori, esse era o nome dado pelos inimigos, né? Esse nome era um nome de conhecimento bem difundido naquele momento por causa da sensação que foi, né, naquele contexto, né? E hoje o leitor de hoje não tem mais esse contexto. Eu acho que ele era necessário para fazer o tipo de leitura que eu pretendia fazer, inclusive com esse paralelo e tudo, né? Porque o que eu quis enfatizar muito na minha leitura? Um é o tema da recusa, e dois é a adoção dessa persona de sertanista, né? Que conduz o poema para uma esfera da tragédia, né? Então, tudo que eu busquei fora do texto, imagem, as falas dos irmãos Vilas Boas, ou o Montaigne, etc., eu pretendo que sejam coisas que tenham uma interferência muito direta para dar um determinado rendimento que eu pretendi dar ao texto. Mas eu não acho, por um outro lado, que um leitor mais habilidoso do que eu pudesse fazer uma leitura bastante rica desse poema sem dar nenhum contexto, porque está tudo nele, né? Você entende que há dois diferentes ali, um é o outro, né, do primeiro, né? O poeta desempenha, né, um papel de quem busca o contato, o outro resiste a esse contato, quer dizer, então até alguns direcionamentos que eu dei à minha leitura seria possível fazer sem tanto contexto assim, né? Mas outros não, outros nem tanto, né? Por exemplo, o tema da persona não seria tão rico, né? O salto, né, entre via quiasma com a máquina do mundo também acho que seria dificultado, porque os jornais estão noticiando que esses índios não recusam o contato, são isolados, etc., né? Eu não acho que haja assim, apenas uma única maneira de ler, né, um poema, quando um poema é rico, né? Eu pretendi essas coisas, assim, né? Agora, realmente, não tem uma conclusão assim tão cabal, né? Pelo menos não até agora, assim, estou procurando, né? Posso perguntar? Professor, uma dúvida muito rápida. No Quarupi, do Antônio Calado, o final do livro, que se passa do final do suicídio do Getúlio Vargas até a noite do golpe, né, um pouquinho depois do golpe militar de 67, o livro ele termina com o povo do Crena Carori sendo dizimado, né, e o livro é de 67. Uhum. E o poema, então, do Drummond ele é posterior a isso, ainda nesse gesto de contato. Eu queria saber se você chegou até contato com isso, se isso entrou na pesquisa. Sim. Mais que é romance, né? Uhum. Essa tentativa, né, de encontrar os Crena Carori, né, ou propiciar a integração deles à sociedade brasileira, ou salvá-los, né, dos vários males, né, que o contato com os civilizados, entre aspas, costuma produzir para os ameríndios, ela é uma coisa que começa justamente nesses anos, 66, 67, né? Esse ano de 67 é um ano terrível, porque é um ano em que há uma guerra muito violenta entre os Crena Caroris e os Caiapós, que pela primeira vez atacam os Crena Caroris com armas de fogo, né? Então, isso é noticiado na imprensa no Sudeste também. É muito interessante, porque agora tem essa hemeroteca da Biblioteca Nacional, já me pergunta de metodologia, sabe? Um elemento metodológico deveria ser resistir à hemeroteca, né? E eu falhei nesse quesito, porque eu fiquei décadas, né,
na hemeroteca da Biblioteca Nacional e em outros lugares atrás do noticiário. Eu encontrei uma notícia da última hora de 1952, bem antes desse momento que você fala, em que os repórteres da última hora do Rio de Janeiro estavam sobrevoando a região habitada pelos Canacarori, não tinham nenhuma noção de que tinha gente ali, eles estavam indo para Santarém, eu acho, para cobrir uma feira de gado, uma coisa assim. E eles veem aquela tribo ali, né? E os índios estão habituados, mais ou menos habituados a ver avião, né? Eles se pintam de preto é a pintura de guerra deles, né? Eles querem flechar, né? E esses repórteres fotografaram, publicam na primeira página da última hora a reportagem espetacular sobre os índios negros da Amazônia. Mas aquilo não vai para frente, porque eles foram para Santarém, não sei, acho que o jornal não quis bancar muito a história, né? Mas é isso, quer dizer, eles eram os índios negros, depois eles vão ser os índios gigantes, né? É um pouco uma coisa... Aí tem especulações, né? Como que são ex-quilombolas que estão aldeados ali, se aldeados, fugiram, estão isolados ali, né? Aí vão, entrevistam, né, autoridades para, né, ponderar assim, isso, aquilo, né? Então o Calado está formado disso, né? E aí o Calado é bem próximo do Orlando Vilas-Boas e do Cláudio Vilas-Boas, né? Quando se dá finalmente o contato, a chamada atração, o Calado festeja muito isso no jornal Opinião, que ele faz um texto em homenagem aos Vilas-Boas, etc. Nessa época, é uma época em que está acontecendo também uma campanha para o Cláudio Vilas-Boas ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E o Calado um pouco adere a isso, nesse texto. Mas é uma boa lembrança. Aliás, o Quarupi, quer dizer, ele termina numa região bem próxima do território original dos Canacarós, dos Panarás, né? O centro geográfico do Brasil. Do Xingu mesmo, né? Que é no parque, né? Mais alguma pergunta? Bom, então considero encerrada a sessão. Parabéns pelo